O Senhor Jesus nos ensinou uma oração, é um modelo, na verdade. Eu creio que todas as pessoas aqui conhecem, que é a oração dominical, como é a sugestão de título da Sociedade Bíblica, mas ela é conhecida como o Pai Nosso. E eu acredito até que todos aqui, em algum momento, já fizeram essa oração. Não sei se refletiram de todo o coração em uma parte importante dela. Ele diz, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração não é apenas para que Deus faça o que Ele quer na criação, porque, na verdade, Ele sempre faz. Ele é o Senhor, como cantamos nesse cântico magnífico. A oração é uma expressão de alguém que quer que a sua vida seja o alvo da vontade do Senhor. É uma entrega da vida. É dizer, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Eu reconheço que a minha vontade é imperfeita, a minha vontade é falha, a minha vontade, como já foi orado aqui, tantas vezes traz prejuízos para mim mesmo. Porque muitas vezes em nossas decisões atraímos o mal sobre nós. A oração é a tua vontade que é boa, agradável e perfeita, Senhor. Essa vontade é que é o melhor para mim. Essa vontade que muitas vezes eu não compreendo. Essa vontade que muitas vezes contraria a minha vontade. Essa vontade que é santa e, portanto, confronta o meu ego pecador. A tua vontade, Senhor, é a vontade perfeita para a minha vida, a despeito de tudo que possa contrariar a mim. E você quer essa vontade? Você realmente quer a vontade de Deus? Você tem certeza? Nas muitas vezes que você orou dizendo, faça-se a tua vontade, você queria a vontade do Senhor. Você estava disposto realmente a ouvir Deus contrariar o seu ego pecador. Nem todo aquele que diz, faça-se a tua vontade, realmente tem um coração disposto a ver a vontade de Deus ser feita na sua vida. E nós acabamos de ler um texto que nos mostra isso. Nós vamos para Jeremias 42. Nosso foco é Jeremias 42. Nós, para quem não sabe, estamos fazendo a exposição inteira do livro do profeta Jeremias. Na verdade, nosso propósito é expor todos os profetas. Começamos com Isaías e vamos até Malaquias, junto com a leitura que é feita do texto no culto. E nós vamos fazer a leitura de alguns versículos, os versículos iniciais, para relembrarmos o texto. Versículo 1. Então chegaram todos os capitães dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até ao maior. E disseram a Jeremias, o profeta, apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus, por nós e por este resto, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como vês com os teus próprios olhos. A fim de que o Senhor teu Deus
nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Respondeu-lhe Jeremias o profeta: já vos ouvi. Eis que orarei ao Senhor vosso Deus segundo o vosso pedido. Tudo o que o Senhor vos responder, eu vô-lo declararei, não vos ocultarei nada. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos segundo toda a palavra com que o Senhor teu Deus te enviar a nós outros. Seja ela boa ou seja má, obedeceremos à voz do Senhor, nosso Deus, a quem te enviamos para que nos suceda bem, ao obedecermos à voz do Senhor, nosso Deus. Senhor Deus amado, glorioso é o Senhor e tão gracioso. E por esta graça superabundante sobre nossas vidas, manifesta na cruz do Calvário em Cristo Jesus, é que nós invocamos o teu nome, clamando: ó Senhor, apesar de sermos pecadores, fala conosco, de tal modo que a tua palavra, Senhor, ecoe poderosa aos corações, pelo operar eficaz do Espírito Santo, que quebranta cada pecador, segundo tua vontade, e seja então Cristo impresso em nós, para que, transformados de glória em glória, à imagem dele, possamos, Senhor Deus, te engrandecer com o nosso viver. Fala, Senhor, fala conosco, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vimos que as profecias de Jeremias acerca da queda de Jerusalém, não só Jerusalém, Judá, mas Jerusalém era a capital, cidade principal, onde o rei estava. As profecias a despeito de toda a nação estar rejeitando e dizendo: não vai acontecer mal nenhum a nós, não vai acontecer mal nenhum a nós, todas se cumpriram no tempo devido. Demorou aproximadamente uns 40 anos, o tempo de profecia de Jeremias demorou. Todavia chegou o tempo certo. E então cai Jerusalém pelas mãos de Nabucodonosor, e agora eles estão divididos entre um povo no cativeiro e um povo na terra. Pouco, mas há. E muitos haviam morrido porque haviam resistido. E uma das profecias de Jeremias era: não resistam ao rei Nabucodonosor, porque aqueles que resistirem serão mortos. Porque eu, o Senhor, vosso Deus, estou entregando vocês nas mãos deles, para castigo. Então, apenas se entreguem, apenas se entreguem. Uma vez que vocês se entreguem, então vocês serão poupados com vida e viverão, até que se cumpra o tempo da disciplina da parte do Senhor. Aconteceu tudo isso, e morreu muita gente. E Nabucodonosor colocou Gedalias para ser o governante da atual Jerusalém, naqueles dias, obviamente. E então, um motim surge para ir contra Gedalias, e de fato terminam conseguindo. Nós lemos isso no capítulo 41. Gedalias é morto por este plano de um dos capitães que se levantou contra ele, Ismael, filho de Netanias. Matam o governante, que era um homem que estava disposto a cuidar. Daí nós vemos como o povo estava tão perdido em sua maldade que não conseguia nem mesmo ver a graça de Deus, que estava disposto a cuidar de todo aquele que confiasse nele. Uma vez que matou Gedalias, então o povo ficou sem governante. E obviamente, outra vez, a esperança se desfaz. Eles conseguem recuperar o povo e aquilo que havia sido
levado por Ismael, nós vimos isso ainda no capítulo 41, e voltam vitoriosos, mas completamente perdidos, confusos, completamente desanimados e sem esperança, porque a terra de Jerusalém deixou de ser uma terra de paz, alegria, fartura, passou a ser uma terra de guerra, de confusão, de problemas, e dentro dela só pode ser contemplado o caos. A cidade está em ruínas e o povo já não sabe o que fazer. É exatamente quando a gente chega no capítulo 42. Estes que voltaram da vitória, eles querem ir para um lugar seguro. A terra que Deus havia prometido para eles parece já não ser mais um lugar seguro. Isso porque eles não estão ouvindo, O profeta anunciou diversas vezes que Deus tinha um propósito de purificar o seu povo, mas ele não destruiria completamente este povo, porque Deus tem um plano. Inclusive, plano que está sendo revelado pouco a pouco, há muito tempo, desde Adão e Eva, o plano de salvação. Isaías já havia profetizado que Deus levantaria o Salvador, o Messias, o restaurador da criação, o Redentor, dali de Judá, exatamente desse povo que nesse momento está passando pela purificação, pelo castigo necessário. Isaías 11 diz: do tronco de Jessé, que era um judeu, sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Ou seja, como prometido a Davi, Deus levantaria um Messias, o Rei eterno, que governaria com justiça e traria finalmente a paz, a alegria, as bênçãos do Senhor sobre o povo dele. Promessa que foi feita em 2 Samuel, capítulo 7, quando Deus diz para Davi, o grande rei de Israel: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Eles não estão ouvindo. São tantos ensinos, tantas revelações, tantas profecias, tantas promessas, eles não escutam. Porque apesar de terem ouvidos, eles não estão com o coração pronto para ouvir. O coração está endurecido. E então temem o que não deveriam temer. E terminam por buscar refúgio onde não deveriam buscar. Muito tempo antes, nos dias do rei Acasias, o profeta Elias diz para os homens que estavam buscando os deuses das nações: o anjo do Senhor, 2 Reis, capítulo 1, versículo 3, disse a Elias, o tesbita: dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura não há Deus em Israel para buscarem auxílio em outro lugar? É exatamente o que eles estavam indo fazer. Por não ouvirem a Deus, estavam indo buscar auxílio no Egito. Indo buscar auxílio onde não havia auxílio. Deixa eu me perguntar a você, eu sei que você tem ouvidos. Talvez de todas as pessoas aqui, eu seja que tenha maior deficiência auditiva. Afinal, eu sou quase surdo de um ouvido. Você tem ouvido. E eu acredito que todos estão me ouvindo claramente. Mas eu não sei se você tem coração para compreender, para guardar o que Deus
fala a você? O que Deus graciosamente fala ao seu coração? Eu não sei. Eles não tinham. E por isso estavam enveredando por um mau caminho. Mas você está tendo a oportunidade de ouvir o Senhor e então, com o coração, responder aquilo que todo pecador deve responder: faz a tua vontade, Senhor. Aquilo que o Senhor Jesus respondeu no momento mais difícil da sua vida, o momento em que ele estava para sofrer os nossos pecados, o momento em que ele estava para sofrer na cruz do Calvário, o momento em que ele receberia a ira do Deus Todo-Poderoso sobre sua vida, sobre sua alma, angustiando desde o mais profundo do seu ser até o seu corpo. Ele estava diante da morte, ele estava prestes a pagar os nossos pecados, portanto, como um réu, sofrendo a justiça justa do juiz eterno. E mesmo assim, no momento que nenhum de nós suportaria, que nenhum de nós teria condições de resistir, mesmo assim, dizendo, como diz Mateus 26:38, então lhes disse Jesus: a minha alma está profundamente triste até a morte. E adiantando-se um pouco, orando, dizia: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E humildemente se colocou nas mãos do Pai, para que a vontade eterna do Deus eterno fosse feita na sua vida por meio da morte. A vontade do Senhor pode contrariar a nossa, mas sempre será boa, perfeita e agradável. Sempre. E você está disposto a recebê-la? Você realmente confia na vontade do Senhor? Ou você acha que a sua é melhor? Ou você acha que o mundo seria melhor se fosse do seu jeito? Disse há muito tempo atrás, lembrando de minha infância, que em diálogo com os colegas, lembro-me que muitas vezes surgiam pérolas, aquelas pérolas de meninos. Se eu fosse Deus, eu não colocaria a jaca lá em cima, eu não faria as árvores desse jeito, eu não faria aquilo daquele jeito. E então imaginávamos um mundo diferente. Assim mostrando que o nosso coração pecador se achava melhor do que o próprio Deus. Mas aquilo que era conversa tola de menino é a realidade de muito homem e mulher, que sem expressar uma só vez tais palavras, demonstram com a vida que pensam que sabem mais do que Deus, que pensam que a sua vontade é melhor do que a do Senhor, por causa da dureza do coração com que rejeitam a vontade divina quando ela vem sobre nós. Você está disposto a receber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É assim que Paulo chama a vontade divina. Não são palavras nossas. Em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo nos diz, no versículo 2, e não vos conformeis com este século, não tomem a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, sejam alvo, sejam agraciados, usufruam de quê? E qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em algum momento da sua vida, eu tenho certeza que você quis que Deus
ajudasse você na sua vida. Em algum momento, no sofrimento, que é um ambiente propício para quebrantar o pecador de coração duro, orgulhoso, ensimesmado e arrogante, que acha que é Deus de sua própria vida, e quebrantado pelas circunstâncias adversas, tem a oportunidade de se entregar a Deus, reconhecendo sua miséria, sua dependência, suas impossibilidades. E naquele momento, seja qual for, a doença, o problema financeiro, a perda de entes queridos, problemas diversos que vão aparecendo na vida, no trabalho, em casa, seja qual for. Pede que Deus socorra. E se coloca disposto até mesmo a que Deus faça a sua vontade. Até que então Deus graciosamente socorre e o pecador continua sua jornada de arrogância, seguindo o seu próprio caminho. Você quer a vontade de Deus de verdade? Então você tem que estar disposto de verdade à vontade de Deus. Você quer a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável sobre sua vida de verdade? Então você tem que estar disposto a Deus fazer na sua vida, seja o que for, conforme a vontade dEle, ainda que contrariando a sua, de verdade. Porque nem sempre é de verdade. Chegam os judeus, como nós vimos nos versículos que nós relemos. E eles disseram ao profeta Jeremias, versículo 2, Jeremias 42, versículo 2. Apresentamos-te a nossa humilde súplica. Olha que coisa linda. Jeremias talvez tenha até chorado. Que bonito, que comovente. O povo vem para o profeta e finalmente vem de coração quebrantado. Humildemente, Jeremias ora ao Senhor, pede que Ele dirija a nossa vida. Eles pedem com humildade. E a petição é a mais bonita possível. Versículo 3. A fim de que o Senhor teu Deus, e não pense que esse diálogo em que Jeremias fala, Deus, vosso Deus, eles falam teu Deus, seja uma forma de dizer assim, não é nosso. É uma linguagem, são linguagens próprias deles. Não é uma forma de dizer que não é nosso. Eles mudam a forma de falar, são expressões muitas vezes de humildade. Mas a petição é magnífica, a fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Jeremias talvez tenha se sentido comovido, não sabemos. Como ele conhecia bem a maldade de sua geração, talvez ele tivesse percebido a hipocrisia do coração daqueles homens que, na verdade, não estavam nem um pouquinho dispostos a ouvir a voz do Senhor, a ter a direção de Deus. Eles queriam a vontade deles. O que eles queriam era que Deus assinasse embaixo. Como muitas vezes você já deve ter feito quando pediu a Deus uma resposta para a sua necessidade. Senhor, responde a minha petição. Senhor, dirige a minha vida. Quando na verdade você não queria que Deus dissesse o que você tinha que fazer segundo a vontade dEle. O que você queria era, Senhor, assina esse cheque em branco. Assina essa procuração em branco. Senhor, assina aqui, eu sei o que eu vou fazer, não precisa me dizer. Eu só preciso que o Senhor assine para que você fizesse a sua vontade, debaixo da assinatura de Deus. Não é isso que é buscar a vontade do Senhor. E a petição deles foi muito bonita. E ela foi tão comovente que eles chegaram ao ponto de fazer uma promessa, mostrando que eles estavam tão enganados, mas tão enganados,
tão perdidos que não perceberam o tamanho da promessa. Observem, versículo 5. Seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos segundo toda a palavra com que o Senhor teu Deus te enviar a nós. O Senhor seja a testemunha. Nós vamos obedecer. Se não obedecermos, que Ele nos castigue. Observe como eles não estavam apenas iludindo o profeta, eles estavam iludindo a si mesmos. Eles não conheciam nem o próprio coração. Você conhece o seu coração? Eles não sabiam nem da sua miserabilidade. Eles não percebiam nem a sua hipocrisia. Eles estavam tão perdidos e confusos que enganavam a si mesmos. Seja ela boa, seja má, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos. Ou seja, se o Senhor disser, faça o que vocês querem, ótimo, vamos fazer. Mas se o Senhor disser, não, vocês não vão fazer o que vocês querem, vocês vão fazer diferente, vão fazer do jeito que eu estou dizendo, nós também obedeceremos. Essa era a ideia de, seja ela boa ou má. Nunca, mal algum virá de Deus, nunca, porque Deus é fiel, é justo, é santo, é bom, é verdadeiro. Diz Tiago que Deus não tenta nem é tentado. Nenhum mal, nenhum pecado vem de Deus, nenhum. A ideia é, seja Deus faça como queremos, seja Deus contrarie a gente. Se Ele contrariar a gente vai obedecer. Como a oração de Jesus, seja feita a tua vontade, Pai, seja feita a tua. Eles estão colocando-se à disposição para que Deus faça a sua vontade na vida deles. Essa é a petição deles. E eles mostram que sabem que o certo é esse. Como você sabe? Observem que eles terminam dizendo, para que nos suceda bem ao obedecermos à voz do Senhor, nosso Deus. Em outras palavras, eles entendem as promessas do Senhor, eles sabem as promessas do Senhor, eles sabem o que a lei do Senhor diz, como Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, após Deus repetir a lei por meio de Moisés e anunciar as bênçãos e maldições decorrentes da obediência ou desobediência da lei, Deus diz assim pelo profeta Moisés, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal, se guardares o mandamento que hoje te ordeno. Que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, o quê? À palavra de Deus, e fores seduzidos a te inclinares a outros deuses, certamente, então, perecerás, não permanecerás. A vida e o bem, a morte e o mal. Eles conheciam. Por isso dizem, para que nos suceda bem, ao obedecermos à voz do Senhor, nosso Deus. Eles sabiam disso. E você sabe também. No fundo do coração, todo mundo sabe que o certo é bom. Que a vontade de Deus sempre é boa, porque Deus é bom. A terra toda está cheia da sua bondade. Uma das tristezas do cristianismo dos nossos dias é ele afirmar tão categoricamente, dizendo que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática, e na prática desfazer completamente isso por meio de suas instituições. Completamente. Maldade, orgulho, perseguição, todo tipo de parafernália que você imaginar. Todo tipo de doutrina estranha, todo tipo de invenções dos homens. Todo mundo sabe que a vontade de Deus é boa.
A questão não é saber. A questão não é você saber que a vontade de Deus é boa. A questão é se você quer, está disposto. Você realmente se coloca diante de Deus para Deus fazer a vontade dele na tua vida. Se você realmente quer que Deus cumpra a sua vontade no teu viver, mesmo que contrarie você, mesmo que Ele faça o oposto do que você gostaria, como aconteceu com o Senhor Jesus. Mas aí você pode dizer assim, mas pastor, Jesus é um homem sem pecado, Jesus é o próprio Deus, não tem como comparar ninguém a Jesus, mas então vamos mencionar outros. Em 2 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo, que recebeu o evangelho por revelação direta de Jesus, inclusive para que ele pudesse ter todas as credenciais de um verdadeiro apóstolo, e uma das credenciais era ter vivido com Jesus para aprender de Jesus tudo e ser uma testemunha fiel. E ele então foi levado até o Senhor, onde provavelmente no Monte Sinai, segundo as indicações de Gálatas, ele recebeu a revelação direta de Cristo, vendo Cristo ressurreto e recebendo todo o evangelho que os demais apóstolos sabiam diretamente de Jesus, fechando, portanto, todas as brechas e mostrando que ele seria um apóstolo genuíno, uma verdadeira testemunha de Cristo. A grandeza das revelações poderiam levar Paulo à soberba, e Deus odeia o soberbo. E então, versículo 7 de 2 Coríntios 12, ele diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, que não sabemos exatamente como isso aconteceu. Mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Não foi nada legal. Deus não encheu a vida de Paulo de flores. Ele não deu a ele um carro novo. Ele não abençoou com prosperidade. Ele deixou com que um mensageiro de Satanás esbofeteasse para cumprir um propósito fundamental: santificar a vida de Paulo. Não deixar ele ser soberbo. Humilhar Paulo, para Paulo se gloriar somente em Cristo. E então Paulo ora, versículo 8. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Esse homem de Deus, o apóstolo Paulo, marcado por um momento tão difícil, um mensageiro de Satanás esbofeteando ele, clama ao Senhor. Um homem que estava servindo a Deus, um homem que estava fazendo a vontade de Deus, clamando ao Senhor 3 vezes: Senhor, afasta esse mensageiro de Satanás de mim. 3 vezes. E Deus o contrariou. A vontade de Deus era outra. Deus queria que Paulo visse a fraqueza dele, e na fraqueza a glória divina, o poder divino, a graça divina, para que ele confiasse somente no Senhor, para que ele se gloriasse somente no Senhor. E então diz o versículo 9: então ele me disse, Deus disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo diz: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eis um homem como eu e você, que disse a Deus: seja feita a tua vontade. Eis um homem como eu e você, que quando Deus contrariou e o humilhou e o colocou em fraqueza, recebeu com gratidão, glorificando a Deus. E como ele mesmo ensina aos Tessalonicenses, em tudo dando graças ao Senhor, mesmo contrariado, ele aceitou a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável.
foi coerente com o próprio ensino de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Portanto, é possível que homens pecadores como eu e você se coloquem diante de Deus e realmente aceitem a vontade de Deus, que muitas vezes é contrária à nossa, mas ela é boa, perfeita e agradável, porque ela é santificadora, porque ela é abençoadora de nossas almas, porque por meio dela nós temos todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, como diz Paulo em Efésios 1:3. É essa mesma vontade que Paulo diz que todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus. Tudo colabora para o bem dos que amam a Deus. Pense na dimensão disso. Isso significa que quando Deus contraria a nossa vontade, está colaborando para o nosso bem. Isso significa que quando Deus faz o contrário do que eu queria, está colaborando para o nosso bem. Isso significa que quando Deus não faz o que eu tanto desejaria, o tanto pedi, o tanto busquei, Deus está colaborando para o nosso bem. E é preciso você crer nisso. E crer de todo o seu coração, a ponto de fazer como Jesus, mas seja feita a tua vontade. Aceitar a vontade de Deus contrariando a sua vida. Aceitar a vontade de Deus te conduzindo por um caminho que você não gostaria de seguir. Que Davi seguiu o vale da sombra da morte. Homem nenhum gostaria de passar pelo vale da sombra da morte. Mas este foi o caminho que Deus escolheu para Davi, para cumprir nele propósitos grandiosos e eternos. Ele conduziu de tal modo que Davi sofreu na mão dos homens maus, dominadores, que queriam permanecer no poder eternamente. E Deus então fez com que Davi sofresse na mão deles para trabalhar a sua vida e capacitá-lo a ser o grande rei que ele se tornou. E Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A certeza de que o Senhor é bom e a sua vontade é boa. Jeremias, voltando ao capítulo 42, versículo 7, traz a resposta de Deus. Não era a resposta de Jeremias, era a resposta de Deus. Não era a vontade de Jeremias, era a vontade de Deus. Ao fim de 10 dias, veio a palavra do Senhor a Jeremias. Jeremias orou por eles, intercedeu. O profeta, o sacerdote e o rei, 3 ofícios que se cumprem em Cristo. Por isso, nós não temos mais um rei, nós não temos mais profeta, nós não temos mais sacerdote, porque o povo de Deus não tem mais nem rei, nem profeta, nem sacerdote, porque esses 3 ofícios de Israel se cumprem em uma única pessoa, Jesus Cristo, o Rei eterno, o profeta de Deus, o sumo sacerdote que ofereceu a si mesmo na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Jeremias foi um mediador, orou a Deus pelo povo e trouxe a palavra de Deus para o povo. Exatamente o que Jesus fez. O Novo Testamento é a palavra de Cristo para nós. Em Hebreus nós vemos isso melhor. Hebreus 1, versículo 1, diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, os dias do Novo Testamento, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aqui nós temos Jesus como um profeta, aquele que falou e trouxe então a palavra final do Senhor para nós. Mas temos ele como rei também, aquele que herdou todas as coisas, portanto ele é o rei, é o herdeiro, como mais adiante ele vai nos falar sobre o trono de Deus, no versículo 5 a o versículo 9. Mas ainda um pouquinho adiante, no capítulo 4, ele mostra Jesus como sacerdote. E diz, entendo, versículo
14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Jesus é o mediador. Aqui nós temos Jeremias como mediador, que está entre Deus e o povo. Mas Jesus é o nosso mediador. Então nós temos a quem recorrer, a quem clamar, a quem pedir, a quem intercede por nós. Jesus é o nosso mediador. Então não estamos abandonados. Você precisa de socorro, você precisa de ajuda, você precisa das misericórdias de Deus. Há um mediador entre você e Deus, Jesus Cristo, profeta, rei e sumo sacerdote. E, portanto, pode mediar perfeitamente entre nós e Deus, perfeitamente. E o Senhor trouxe palavra para eles. Nós não vamos reler o texto, que é um pouco mais longo. Mas alguns versículos nós podemos ler. A palavra do Senhor dita é a seguinte. Versículo de número 9 diz: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviastes para apresentar a vossa súplica diante dele. Se permanecerdes nessa terra, então vos edificarei e não vos derribarei. Plantar-vos-ei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Esse estou arrependido do mal que vos tenho feito não significa Deus olhou para o que fez e disse assim, não acertei. Deus não muda, Deus não erra. Ele está querendo dizer para nós, numa linguagem muito humana, para que nós compreendamos. Ele está dizendo, deu, encerrou, já dei a medida certa, não vou continuar isso. Está bom. Deus tinha dado um basta. Observe que as palavras do Senhor são boas, não são ruins. Se permaneceres nesta terra, então vos edificarei. Deus não disse assim, eu vou destruir vocês, fiquem aí porque eu vou acabar com vocês, fiquem aí que eu vou trazer o mal sobre vocês. Em nenhum momento ele deu uma palavra ruim, em nenhum momento ele trouxe uma palavra que pudesse ser desanimadora, que pudesse ser recebida como uma palavra de maldade, ou coisa semelhante, nada disso. A palavra de Deus é sempre boa, até quando castiga a gente. Deus deu uma palavra boa, permaneçam, não vão para o Egito como vocês querem, e eu abençoarei vocês aqui. Mas Deus avisou, versículo 13, mas se vós disserdes, não ficaremos nesta terra, não obedecendo à voz do Senhor, vosso Deus, dizendo, não, antes iremos à terra do Egito. Versículo 15, nesse caso, ouvi a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Se tiverdes o firme propósito de entrar no Egito e fordes para morar, acontecerá então que a espada que vós temeis vos alcançará na terra do Egito, e a fome que receais vos seguirá de perto os passos no Egito, onde morrereis. Deus então deu o caminho. Observe que a vida e o bem, a morte e o mal. Deus deixou diante deles a sua vontade e disse, se vocês fizerem a de vocês, a morte seguirá vocês. Eles ouviram a vontade do Senhor, clara. Alguém aqui tem dúvidas do que Deus disse? Que se eles permanecessem em Judá, Deus edificaria a vida deles, Deus abençoaria a vida deles, Deus fortaleceria eles e eles seguiriam. Mas por que em Judá? Porque Deus tinha um plano. O plano de salvação se cumpriria em Jerusalém, onde Cristo seria morto. O plano de Deus era esse. O plano do Senhor era que eles ficassem lá e edificassem a cidade. Porque Deus tinha um plano, o plano de salvação. Então, Deus revelou a sua vontade.
Deus disse o que queria deles: fiquem, não vão. Mas deixou diante deles o que aconteceria se eles não obedecessem. Se vocês forem, ou seja, se vocês não obedecerem, se vocês mantiverem duro o coração, tudo bem. A morte que vocês temem que ocorra aqui vai acontecer lá. E lá vocês morrerão à espada. Porque a minha vontade é que vocês fiquem, não que vocês viajem ao Egito e morem no Egito. A vontade do Senhor foi revelada. Só que Deus revela para Jeremias também o coração daqueles homens. Apesar de todas aquelas palavras bonitas, o coração deles não era reto para com o Senhor. Não era íntegro para com o Senhor. Eles não tinham prazer em Deus. Eles não amavam a Deus de todo o coração. Eles queriam apenas que Deus os abençoasse. E aí no versículo 19, diz assim: falou-vos o Senhor, ó resto de Judá, não entreis no Egito, tendes por certo que vos adverti hoje. Porque vós, à custa da vossa vida, a vós mesmos vos enganastes. Estavam tão perdidos que estavam enganando a si mesmos. A vós mesmos vos enganastes, pois me enviastes ao Senhor, vosso Deus, dizendo: ora por todos nós ao Senhor, nosso Deus. E segundo tudo o que disser o Senhor, nosso Deus, declaro-no, assim o faremos. Nós vamos obedecer a Deus. Mas vocês estavam se enganando, era mentira. O vosso coração não era reto para com o Senhor. Vocês não queriam a vontade do Senhor. Mas tendo-vos declarado isso hoje, não destes ouvidos à voz do Senhor, vosso Deus, em coisa alguma pela qual Ele me enviou a vós outros. Agora, pois, sabei por certo que morrereis à espada, à fome e de peste, no mesmo lugar aonde desejastes ir para morar. Aí você pode dizer assim, mas eles fizeram isso mesmo? É claro que precisamos adiantar um pouquinho o texto. E para confirmar isso, que realmente havia dureza de coração, capítulo 43, primeiros versículos. Tendo Jeremias acabado de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor, seu Deus, palavras todas com as quais o Senhor, seu Deus, o enviara, Jeremias foi fiel. Como um pregador deve ser na pregação da palavra, Jeremias foi fiel. Ele não ocultou nada, ele não negligenciou a transmissão da palavra, ele não mentiu, ele disse exatamente o que Deus mandou dizer. Mesmo assim, então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos. Observe como ele adjetiva, a escritura adjetiva, os homens que rejeitam a palavra do Senhor. E todos os homens soberbos. Porque não se humilhavam diante do Senhor. Tinham um coração duro e só queriam fazer a sua vontade. Dizendo a Jeremias: é mentira isto que dizes. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entres no Egito para morar. Baruque, filho de Nerias, é que te incita contra nós, para nos entregar nas mãos dos caldeus, a fim de nos matarem ou nos exilarem na Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, e nenhum de todos os capitães do exército, nem o povo todo, à voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Mas foi tão bonita a petição, aquela aparência bonita de piedade, de humildade, de que quer a vontade de Deus, de que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática. Tão bonito e comovente. Era mentira. Era mentira. A verdade é que eles sempre quiseram, na soberba do coração, fazer a vontade deles. E tudo o que eles queriam era que Deus assinasse embaixo a vontade deles. E você? O que o seu coração quer de verdade? Você quer realmente a vontade de Deus para a sua vida, independente de qual seja? Você realmente quer que Deus dirija a sua vida
conforme a boa, perfeita e agradável vontade dele, você quer? Você está pronto para Deus dizer assim, não, eu não vou te atender nisso. Eu não vou fazer desse jeito. Eu tenho uma outra vontade, eu tenho um outro plano para a tua vida. O que eu quero é que você faça assim. Você está disposto a ser contrariado? Como Paulo, como Jesus e como tantos outros que tiveram sua vida conduzida por Deus, mesmo que contrário a tudo aquilo que qualquer homem quer. Prosperidade, prazer, vida tranquila. Toda pessoa quer viver bem. O conforto de nossos dias expressa isso. Mostra como o homem sempre desejou viver bem. E é tudo o que ele quer, é isso. Por isso, a cidade de Caim, de Gênesis 4, é uma cidade marcada pelo avanço tecnológico, conforto, deleite e prazer, porque o que o homem quer, tudo o que ele quer, é viver bem. Mas às vezes Deus contraria a nossa vontade, nos conduzindo por um caminho eterno, nos conduzindo para a glória, nos conduzindo para bênçãos, sim, bênçãos, não maldições. Tudo que Deus tem é bênção para o seu povo, mas bênçãos maiores, bênçãos eternas, bênçãos grandiosas, bênçãos que ainda não vemos, mas pela fé cremos, porque são promessas de Deus. Bênçãos de verdade. E você quer? Você acredita nelas? Você está disposto a ouvir Deus dizer assim, não. O caminho que você escolheu não é bom. O caminho que você está, por onde você está andando não é bom. Eu vou lhe dar outro caminho. Um caminho que redundará na eternidade, na felicidade eterna, na glória eterna. Eu vou lhe dar esse caminho, mas o caminho é assim. Você está disposto a isso? Então, faça o que o Senhor Jesus disse que era necessário para que você desfrute do caminho eterno. Em Mateus 16, versículo 24, Jesus disse, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Siga com Jesus, caminhe com Jesus, por vales da sombra da morte, e não tema, porque Ele estará presente. Por pastos verdejantes, e se alegre, porque vem dele tais bênçãos. E siga o Senhor Jesus, e ande com o Senhor Jesus, porque esse é o único caminho que realmente leva à vida eterna. Esta é a única vontade que é boa, perfeita e agradável, e leva à vida eterna. Caso contrário, você estará se enganando a vida inteira, dizendo que quer a vontade de Deus e mentindo para si mesmo, rejeitando todos os dias, quando Deus contraria o teu coração. Então, um dia você verá quão enganado estava. Quando se deparar com a glória de Deus, e Deus então disser assim, nunca vos conheci, você nunca quis a minha vontade, você apenas fazia a sua, e fazia a sua em meu nome, para piorar a situação. Então, coloque-se com o coração quebrantado diante do Senhor. E aí sim, a vontade de Deus será feita na tua vida. E você será abençoado. E Deus glorificado no seu viver.